Muito bom dia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O Opus Rural deste sábado, 29 de fevereiro de 2020, está no ar. O programa de hoje é dedicado à pesquisa. Nós vamos mostrar um grupo formado no curso de agronomia da UFAL Campus Arapiraca, que realiza trabalhos na área da irrigação com o objetivo de tornar o uso da água mais racional na produção agrícola. Vamos mostrar também que bactérias encontradas na caatinga podem fixar nitrogênio em algumas culturas, possibilitando a redução de adubos nitrogenados que podem prejudicar o meio ambiente. Assunto que virou tese de mestrado apresentada também na UFAL Arapiraca e já desperta o interesse de alguns órgãos gestores. E ainda vamos falar sobre a mandioca, raiz comestível rica em energia e muito saborosa, considerada pela ONU o alimento do século XXI. Temos uma entrevista sobre o assunto com um especialista. A gente começa falando sobre água, tão importante para o nosso planeta que por isso deve ser usada de forma racional, ou seja, evitando desperdícios. No curso de agronomia da UFAL Arapiraca, um grupo de pesquisa realiza diversos experimentos com esse objetivo, enriquecendo o currículo dos futuros profissionais do setor e oferecendo ao produtor rural alternativas para potencializar a produção agrícola, evitando exageros no consumo da água. Pode rodar o VT. Os trabalhos do Grupo Irriga da UFAL Campus Arapiraca têm o objetivo de oferecer ao produtor rural alternativas para o uso eficiente e racional da água nas mais diferentes culturas. O grupo é formado por alunos de mestrado e estudantes de vários períodos do curso de agronomia, coordenados pelo professor Márcio Aurélio, que possui doutorado nas áreas de irrigação e drenagem. Neste experimento feito com a cultura do amendoim, a intenção é saber como as plantas de cada um destes 25 canteiros reagem ao receberem diferentes níveis de água e de salinidade. Os alunos Danilo e Matheus conduzem os trabalhos neste setor. Trabalhamos com 5 níveis de salinidade com 5 lâminas de irrigação, entendeu? Através do aplicativo SliCap, ou seja, pela vaporização da cultura a gente tem esse resultado e cada tratamento é por porcentagem. Lâmina 1 é 50% e assim sucessivamente até a lâmina 5. E os níveis de salinidade também, que é partimos de 0 até 4,1. Aqui temos um conjunto da primeira salinidade 1. Cada registro desse aqui é uma lâmina. Então, conforme o tempo lá de cada lâmina que a gente pré-definiu, a gente vai desligando aqui. Lâmina 1, lâmina 2, lâmina 3, lâmina 4, lâmina 5. Entendeu? Então, vamos ter aqui nessa parte aqui temos a salinidade 1 com as 5 lâminas. E assim sucessivamente nos outros até a quinta salinidade. A água distribuída nos canteiros através da irrigação sai destas caixas. São 5 níveis de sais, né? A gente tem um nível que nós consideramos que é água, digamos assim, boa para a irrigação, que é a água de abastecimento local, em torno de 0,1 decímetro. E aí vem também a água do poço, que é água que já é, como aqui na região nós chamamos de água salobra, que é em torno de 2,1 decímetro por metro. Decímetro por metro é a medida dada para a salinidade, é uma unidade de medida. E aqui nessas caixas a gente distribui, né? Nós distribuímos aqui cada uma delas. Então, nós temos uma cisterna com a água do abastecimento local, a água de poço vem para uma tubulação e abastece uma caixa dessa, 100% água de poço. Uma outra caixa é a mistura da água da casal, né, de abastecimento local, com água de poço. A outra é água de poço mais sais, vai para 3,1 decímetro. E uma outra, aumentando também mais sais, o NaCl, também vai para 4,1 decímetro. Então a gente consegue aí fazer 5 níveis de sais para fazer uma simulação da quantidade de sais que a região às vezes tem em água de poço. Para obterem uma resposta mais próxima da realidade, é necessário atenção redobrada em cada detalhe. No caso aqui está 3,1, que 3,5 vai variando aqui. No caso essa a gente vai chegar até 4, né? Então vamos adicionando mais níveis de sais. Por aí vocês vão controlando, no caso. Exatamente. Porque a gente tem um parâmetro que é para usar e saber se vai ser necessário adicionar sais ou se vai ser necessário adicionar mais água do poço, que tem uma salinidade a menos. E como baixar a concentração, ele vai baixar o teor de sais na água. Bem ao lado, nesta outra área, também com canteiros de amendoim, o objetivo é saber como as plantas reagem ao receberem o adubo orgânico e também o sintético ou convencional.
Os alunos também estão verificando a quantidade de água necessária para as plantas se desenvolverem utilizando um lisímetro, equipamento que mede a capacidade de drenagem de uma planta por meio da evapotranspiração, que é a perda de água para a atmosfera. O processo de construção do lisímetro é aberto uma trincheira no solo. O solo é separado por camadas para simular realmente como acontece no campo. E esse solo é reposto de volta ao lisímetro e, por fim, plantado uma planta no recipiente para determinar exatamente esse consumo de água. Experimenta um conjunto de 5 lisímetros para ter melhor precisão e, com isso, realizar o manejo de irrigação de forma correta, aplicando a necessidade de água exata da planta. Aqui o amendoim foi plantado há 60 dias. Aqui é onde nós podemos controlar o tempo de irrigação, consequentemente a quantidade de água que está chegando à planta. Aqui temos a lâmina 1, por ser a lâmina menor, ela não, teoricamente ela não supre a necessidade da planta, ela é desligada primeiro, por exemplo, a lâmina 3, ela é desligada posteriormente. E por último, o exemplo da lâmina 5, que é a maior lâmina, e tem que ser desligada por último. Já é um resultado, isso principalmente por conta da suplementação nutricional que o adubo orgânico ele traz de uma maneira mais genérica, ele traz uma vasta gama de nutrientes, enquanto a adubação química ela só traz aqueles determinados nutrientes que foi colocado na forma de adubo. O professor Márcio Aurélio também desenvolveu um sistema com o uso de lisímetros que ajuda a obter um resultado mais preciso em relação ao consumo de água. O SlimCap é um sistema lisimétrico de informações para monitoramento do consumo de água pelas plantas, no qual a gente consegue, através dele, monitorar o consumo que as plantas têm. Então, nós vimos diversos trabalhos. Nós estamos com o trabalho do PIBIC, que é de iniciação científica, e também de mestrado com a cultura do amendoim. E em todos eles a gente tem lâminas de água. E a gente consegue monitorar e fazer a distribuição dessa lâmina de água através desse equipamento. Ele é um conjunto. Ele trabalha com lisímetros de drenagem e também com um aplicativo de celular. A gente tem um aplicativo no qual esse aplicativo a gente consegue aqui no SlimCap dizer qual a quantidade de água colocada diariamente, coletada, e ele consegue determinar qual foi a evapotranspiração da cultura. E, consequentemente, a gente também pode distribuir em lâminas de água, que é o que nós fazemos. Nesta área coberta com estufas, são realizadas mais pesquisas com outras culturas, sempre fazendo uma relação com o uso da água. As alunas Maria Damiana e Larissa cuidam deste setor, onde o objetivo é saber a resposta das plantas ao serem cultivadas em um solo argiloso ou arenoso. Aqui no experimento a gente tem 2 tipos de solo utilizado, que é o argiloso e o arenoso, cada um com suas propriedades que podem interferir negativamente ou positivamente no desenvolvimento da cultura, e assim como a água. Como eu havia a irrigação, você vai aplicar na cultura a quantidade e no período adequado para elas desenvolverem o máximo de produção, que é o objetivo de cultivar em campo. Mas a qualidade, a fonte dessa água, a qualidade da água também influencia. Elas também estão aprendendo a aplicar a matemática aos estudos práticos com as plantas, utilizando cálculos que indicam o manejo mais adequado para cada cultura, considerando a água um componente indispensável nesse conjunto de fatores. É elaborada uma função com uma variável que vai avaliar a produtividade das culturas, tanto da alface quanto do coentro e da cebolinha, em função dessas lâminas aplicadas. O rendimento em diferentes variáveis, como o peso total, tanto seco como fresco da cultura, a altura da planta, o diâmetro do caule. Essas são as variáveis que a gente avalia em função das lâminas de água. Eu posso dizer qual a melhor quantidade de água através de uma função gerada em um experimento e aplicar isso lá na minha propriedade e dizer, olha, a melhor quantidade de água para a minha planta é X, porque esse X me produz o máximo daquele cultivo. Então, o objetivo desse trabalho em campo era realmente fazer valer a matemática aplicada às ciências agrárias. Olha, o Grupo Irriga da UFAL realmente é um estímulo para os estudantes do curso de agronomia e pode abrir portas para o mercado profissional.
Agora nós vamos falar sobre a Agreste Rações. Lá você encontra rações de excelente qualidade, porque a Agreste Rações só trabalha com as melhores marcas do mercado. Lá tem rações para bovinos, equinos, suínos, caprinos, peixes, aves e também hamsters e tartarugas, além de sementes de hortaliças. Tudo por um precinho bem em conta. A Agreste Rações fica na Avenida Luiz Falcão, 356, bairro São Luís 2, aqui pertinho da OPS. Nós temos os telefones de contato aqui, é o 981-61-1616, 981-61-1616 e o 3539-6391. É só ligar e pedir para falar com o Eduardo ou a Cris, que você será muito bem atendido. Vamos agora a um intervalo e na volta vamos mostrar um trabalho de pesquisa, que conseguiu isolar bactérias da caatinga capazes de fixar nitrogênio em culturas como o milho e o feijão. Nós vamos falar também sobre os benefícios disso e ainda uma entrevista sobre a cultura da mandioca tão tradicional. Aqui no Agreste a gente volta já. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. Estamos de volta e continuando nessa linha da pesquisa científica, nós vamos falar sobre o nitrogênio, elemento responsável pelo crescimento da planta e que ajuda a desenvolver a fotossíntese. Por exemplo, ele é encontrado no ar e a sua fixação na planta depende da presença de outros nutrientes e de algumas bactérias fixadoras que se desenvolvem nas raízes de algumas culturas, como as leguminosas, feijão, a soja, enfim. O OPS Rural acompanhou a apresentação de uma tese de mestrado na UFAL Arapiraca sobre este assunto considerado muito importante para a agricultura. Bactérias fixadoras de nitrogênio presentes em nossa caatinga foram isoladas e podem evitar ou inibir o uso de adubos nitrogenados. Vamos ver. A caatinga foi o ambiente onde os trabalhos foram realizados. As pesquisadoras conseguiram extrair e isolar bactérias desse bioma capazes de fixar o nitrogênio em gramíneas como o milho e leguminosas como o feijão de corda. O assunto virou tese de mestrado defendida pela bióloga Laíde Maria, que é de Itaquarana, Alagoas, e pela paraibana Josi Fernandes, formada em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Paraíba.
As dissertações foram apresentadas e aprovadas pela banca examinadora. Alaide e Josi falaram sobre a metodologia empregada durante os 2 anos de pesquisas e os benefícios para o setor agrícola. Nos experimentos que a gente fez, que essas bactérias promovem o crescimento das plantas de milho através de vários mecanismos, principalmente a produção de fito-hormônios. Que são hormônios que as plantas naturalmente produzem, que promove tanto o crescimento em extensão como em largura e também melhor desempenho da raiz para absorver água, que são coisas necessárias para o desenvolvimento das plantas. O isolamento, né, a gente coleta os nódulos da espécie que a gente está estudando, né, lava esse nódulo, aí depois higieniza com hipoclorito de sódio, com álcool 70, deixa por 1 minuto, né? Lava novamente, aí depois, em seguida, a gente macera esse material até ter uma suspensão bacteriana, faz um meio de cultura, onde tem alguns reagentes, né? Que como se fosse um alimento para essa bactéria ela crescer, né? Aí a gente pega 1 ml dessa suspensão que a gente obteve do nódulo e insere nesse meio de cultura. Esse meio de cultura vai crescer e vai começar a formar uma goma, que aí a gente vai fazendo os traços da bactéria, se ela cresce muito, se ela cresce pouco, a questão da mucosidade, da cor da colônia, do tamanho da colônia, e a gente vai purificando essa bactéria, ou seja, a gente vai deixando ela pura, sem nenhum outro agente próximo a ela. As pesquisas na área da microbiologia integram um programa de pós-graduação em agricultura e meio ambiente da UFAL Arapiraca e contaram com o incentivo do professor Jackson Leite, que também orientou os trabalhos junto com a bióloga Flávia Moura. Então, o desafio aqui no estado de Alagoas era que a gente desenvolvesse pesquisa que utilizasse micro-organismos do solo para beneficiar o crescimento de plantas, tanto de interesse agrícola como também de interesse ambiental. Então, a gente orientou 5 alunos, né, que foram financiados pelo CNPq e pela FAPEAL para desenvolver essa pesquisa. Então, a gente isolou algumas bactérias de solo, de caatinga, e começamos a estudar essas bactérias quanto ao potencial de uso biotecnológico para o crescimento dessas plantas. É uma área muito nova de pesquisa aqui no estado, que é o uso de bactérias fixadoras de nitrogênio para promover o crescimento de plantas. Então, as bactérias elas fazem associação com as raízes de plantas naturalmente no solo. Isso é muito importante para promover o crescimento dessas plantas, né? Então, as 2 alunas que defenderam a dissertação hoje, elas isolaram bactérias dos solos de caatinga, né? E utilizaram essas bactérias para promover o crescimento de milho e feijão, né? E isso é muito importante porque são culturas de subsistência muito utilizadas aqui no estado de Alagoas. Então, o trabalho ele pode ter uma aplicação imediata. O isolamento das bactérias fixadoras de nitrogênio provenientes da caatinga também traz benefícios para o meio ambiente, porque permite reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados. Na verdade, a gente retira o adubo nitrogenado e insere algo altamente ecológico, econômico e sustentável, que pode estar ao nosso alcance. A gente pode plantar uma leguminosa em casa, coletar os nódulos e fazer esses procedimentos também. Aumentar o crescimento e minimizar o uso de adubo nitrogenado, que é muito caro e causa poluição, né? Então, encontrar bactérias de caatinga com esse potencial é extremamente importante, porque essas bactérias de caatinga, além de elas serem nativas no nosso solo, elas estão submetidas a condições de estresse muito grande. Elas já vivem num ambiente que tem alta salinidade, às vezes, que tem temperaturas muito altas, então elas já estão adaptadas a pouca disponibilidade hídrica, né, de chuva. O assunto despertou o interesse da Secretaria Estadual de Agricultura, que levou ao campus da UFAL de Arapiraca um engenheiro agrônomo Ibernon Cavalcante como representante do órgão. Muito interessante essa tese que foi apresentada aqui hoje de manhã. Uma das teses é que várias bactérias que acontecem naturalmente na caatinga, ou seja, andaram coletando materiais, seja nódulos de estilosantes ou de outras plantas em Pão de Açúcar, em Delmiro Gouveia, em Santana do Ipanema, ou seja, no ambiente seco,
nosso, e esses materiais, essas bactérias, elas têm a capacidade de fixar nitrogênio do ar, ou seja, de combater os gases de efeito estufa, de fazer com que você não gaste dinheiro fazendo adubação nitrogenada, e principalmente porque estavam pegando essas bactérias e não colocando nas leguminosas, ou seja, nos feijões, nas sojas, que naturalmente eles nodulam, e sim em gramíneas, quer dizer, em milho. Daqui a pouco essa mesma bactéria, quem sabe, pode ser testada em cana-de-açúcar, outro dia pode ser testada em capim de corte ou capim de pastoreio. Então, esse trabalho é interessantíssimo. Como é que você está identificando um material, uma bactéria que já existe aqui, num meio, inclusive, desafiador, que é o meio do sertão, e você poder aproveitar, através da ciência, que esse material venha fornecer, venha fazer uma simbiose com aquela planta, com aquela gramínea, e fixar nitrogênio e fertilizar e crescer mais e desenvolver mais, ter melhores produções. A partir de agora, a expectativa é permitir a utilização das bactérias fixadoras de nitrogênio isoladas da caatinga, também em escala comercial. Conseguiria, sim, ser um produto legal, de baixo custo, que levasse à melhoria da produção das mudas de diversas culturas. Mais benéfico ao meio ambiente também. Com certeza, por causa da redução de adubos que são tóxicos para o meio ambiente. Muito importante esse trabalho realizado pelas novas mestras Alaída e Josi, não é mesmo? Parabéns também a todos que se envolveram nesse trabalho de pesquisa. Agora a gente lembra que no mês de março vai ter lá em São José da Tapera mais uma edição da Expo Cabra. Vai ser de 26 a 28 de março lá em São José da Tapera, no sertão. Atenção, criadores e admiradores das cabras, animal que se adapta muito bem ao clima sertanejo. Podem agendar aí. De 26 a 28 de março, Expo Cabra, ok? Em São José da Tapera. Agora o assunto é mandioca, alimento muito produzido e consumido em nossa região, que faz parte também da nossa cultura, das nossas tradições. Não é de hoje que a mandioca faz parte da alimentação dos brasileiros. Quando os portugueses aqui chegaram em 1500, a raiz já era consumida pelos povos indígenas que habitavam estas terras. Logo, os nossos patrícios se renderam a ela, disseminando a raiz também pelo continente africano. Rica em fibras, vitaminas, carboidratos e isenta de glúten, fator que ajuda a melhorar a digestão, a mandioca também ajuda a controlar o colesterol e o nível de glicose no sangue. Planta de ciclo longo, cerca de 1 ano e meio em média, a melhor época para o plantio é no início do período chuvoso. Um dos alimentos mais tradicionais extraídos da mandioca é a farinha, uma unanimidade no nosso cardápio. Com a mandioca é possível também preparar delícias da nossa culinária. Vocês viram, não é à toa que a mandioca foi considerada pela ONU o alimento do século XXI. Sobre esse e outros assuntos em torno da mandioca, nós fomos conversar com um especialista. Sobre mandiocultura, o Opus Rural veio ao encontro de um dos maiores especialistas no assunto, não só em Alagoas, no Nordeste, mas como no Brasil inteiro. Antônio Santiago é engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa, também ex-secretário da Agricultura do Estado de Alagoas e também já integrou o Programa de Arranjos Produtivos Locais, o APL da mandioca, aqui no Estado. Muito bom dia, Santiago. Muito obrigado pela sua participação aqui no Opus Rural. Eu começo perguntando se essa declaração da ONU em considerar a mandioca o alimento do século XXI, se isso te surpreendeu. Bom dia. Bom dia. É um prazer atender seu convite, Giovanni. Surpreendeu num certo aspecto, né? A mandioca, ao longo dos anos, ela vem ganhando importância. Vamos nos deter só aqui no nosso estado. Há 20, 30 anos atrás, a mandioca era importante somente só para a produção de farinha, e a nossa mandioca de mesa, nós chamamos de macaxeira, para o café da manhã, né? Mas ela, naquele tempo, já há 30 anos, ela tem uma série de utilidades, que vai de perfuração de poços, uso nos cosméticos, remédios, iogurtes. E já naquela época, nós, com os parceiros do programa do APL, já tentávamos mostrar a importância dela, inclusive, para a alimentação. Tinha essa visão já. Já tinha essa visão para a alimentação animal.
Hoje em dia, felizmente, a gente não vê mais restos de cultura deixando de um ano para outro, com problema de surgimento de pragas e tal. Então, hoje, a cultura da mandioca praticamente se aproveita tudo. As folhas para alimentação animal, a alimentação humana, ela é riquíssima em proteína, né? A parte aérea, do modo geral, com a maniva, serve também até para queima, para lenha. E as raízes, que deixaram de ser só para farinha e estão sendo cada vez mais utilizadas como amido, como a fécula da mandioca. Então, isso daí, e ela cresce em importância também nos países em desenvolvimento. Então, o Brasil hoje é o terceiro, quarto maior produtor, mas ela tem uma importância muito grande, tanto a parte social, como sempre teve, e agora migrando também para a parte econômica, né? Sem falar na grande vantagem que nós tivemos nos impulsos da questão de dieta alimentar também, que são as tapiocas. Hoje nós temos aí um mercado, um nicho importantíssimo também do processamento da nossa goma, que a gente chama tecnicamente da fécula, na produção da tapioca. E os bolos, sequilhos, outras guloseimas. Agregou valor, no caso, não é isso? Outra coisa também, Santiago, aproveitando, deixou de ser assim, uma cultura considerada secundária por quem produz, quer dizer, antigamente se produzia mais para você ocupar um certo espaço naquele calendário agrícola, e agora não, assim, os produtores estão se dedicando mais ao cultivo dessa raiz? Isso. Aqui no nosso estado, por exemplo, quais seriam os grandes municípios produtores? Essa região fumageira. A mandioca era uma cultura de segundo plano. Primeiro era o fumo, fazia o plantio das mudas, a repicagem. Depois, quando começavam os primeiros tratos culturais do fumo, é que vinha semeando as manivas da mandioca. E era muito utilizada nesse sistema, sem muita tecnologia. Chegávamos ao absurdo de escutar, não, mandioca é cultura de pobre e gosta de solo pobre. Nenhuma nem outra. É uma cultura que, quanto melhor o manejo do solo, o uso de insumos, favorecem. Hoje nós já temos várias, inclusive, agricultores que utilizam o plantio semi-mecanizado, né? Então, cada vez mais cresce de importância também para a nossa região essa cultura. Eu ia perguntar sobre isso também, a questão do manejo, porque tem essa fama de ser uma cultura rudimentar, né, que exige poucos cuidados. É por aí, ou de repente a coisa, como você falou, foi se modificando, já se exige um manejo mais com certo cuidado, uma certa delicadeza para evitar perdas, questão também do período de plantio, de colheita, como é que funciona isso? Assim? Isso. Tinha mesmo, reforçando o que você está falando, aquela ideia, falsa ideia, que a cultura gosta de solo pobre. Ela se adapta bem, né? Ela tem uma capacidade de, depois de um período de seca, ela conseguir rebrotar e ter uma produção satisfatória. Resistente, né? A escassez de água. A escassez de água. Mas, logicamente, ela com os tratos culturais, adotando, o produtor adotando tecnologia, empregando tecnologia baratas, não são tecnologias caras, né? O espaçamento, seleção de manivas, a janela, o plantio, que isso depois nós podemos conversar um pouquinho, né, do zoneamento agrícola de risco climático, que tem também no nosso estado para a cultura da mandioca, e o uso de fertilizante ou de consórcio mais ideal, controle de pragas, não qualquer praga o agricultor utilizar defensivos, tem controle biológico, ele vai ter produtividades que superem muito a média do estado. Hoje nós temos produtividade aí em torno de 12 a 13 toneladas, mas com o agricultor com poucos insumos, ele chega a mais de 20 toneladas por hectare. Ou seja, chegou-se de repente aí através de estudos em que assim, conseguiu-se fazer com que a produção aumentasse devido justamente a esse cuidado todo com o manejo. É isso, assim, houve uma dedicação maior justamente em estudar a cultura.
Isso. Como foi dito, a questão dos APLs, o APL da mandioca nos proporcionou introduzir novos materiais, testando os materiais aqui para a nossa região, qual a melhor época de plantio, qual a melhor época de colheita, o valor, o pagamento que cada vez torna-se mais realidade pela qualidade, igual a cana é teor de sacarose, a mandioca é teor de amido, é a goma. Então, isso tudo favorece que a gente aumente o valor. E outro, o mercado também, porque um dos grandes problemas também da cultura é a grande oscilação que nós temos, que antes praticamente era só farinha. Hoje nós já temos o amido, nós já estamos com a instalação de uma indústria aqui na grande região agreste, né, mais precisamente no município de Teotônio e Vilela, que isso aí vai dar uma estabilidade de preço para cima, acredito eu. Então, todos esses fatores contribuem para a gente aumentar a produtividade. Voltando à questão mais em nível mundial, né? Quais são os países que produzem? Você falou que são países que estão em desenvolvimento, assim como o Brasil. Eu andei pesquisando, é África, um pouco da Ásia ali, é isso? Isso, nós temos países na África e na Ásia que são os 3 maiores produtores, nós somos o 4º. Tailândia, por exemplo, é um país que ela se dedicou muito à exportação de alimentação animal. Eles exportam muito a parte aérea, a própria raiz é desidratada, e que nós não usamos muito aqui a raiz desidratada, para a comunidade comum europeia. Né? Tem países da África que a mandioca é a base da alimentação animal, a alimentação humana. E aqui nós temos a dupla aptidão. Eu acho que nós podemos ser grandes produtores de farinha, de fécula e também da parte animal. Voltando um pouquinho para a nossa região, nós estamos a menos de 50 quilômetros ou 60 quilômetros da principal bacia leiteira do nosso estado, que é a região de Batalha. Né? E o que nós assistimos todos os anos? Problema dos criadores na época da seca, escassez de alimento, né? Que tem o programa da Comissão de Grãos, que nós já conversamos em outras oportunidades sobre isso, incentivando milho e soja, mas nós ainda somos importadores desses 2 produtos e são produtos caros. E nós temos aqui, na nossa região, aqui do APL de mandioca, grandes condições de fornecer parte aérea da mandioca, né? Queira já processada, queira já in natura para os produtores fornecerem os animais. Então, só para fechar, para finalizar, voltando à questão da ONU, quer dizer, esse status que a mandioca alcançou com essa notícia divulgada pela ONU, né? Elevando o patamar de importância, no caso, se deve a essas diferentes utilidades que a cultura tem, é isso por aí? Justamente. Ela é importante na alimentação humana. Quanto menor o país em termos de índice de desenvolvimento, ela tem um papel importantíssimo. É lógico que ela sozinha não supre toda a dieta alimentar, as exigências do ser humano, mas em termos energéticos ela é favorável. Nós temos os coprodutos, hoje as tapiocas coloridas, livre de glúten. Hoje tem uma parcela importante da população, principalmente de crianças e adolescentes, que tem alguma intolerância ao glúten. Esses produtos não têm. Nós temos importância na agregação de valores, as nossas boleiras da região, né? Aqui mesmo no Agreste, no litoral, nós temos várias associações de mulheres que utilizam a mandioca, tem na mandioca matéria-prima para fazer bolos, fazer os mal casados, bem casados, fazendo os pés de moleque, né? Que faz parte da nossa culinária local. Então, e isso você pode estender para todo o Brasil e para todos os países da América do Sul, todos não, os mais de clima tropical, para os países da África e alguns países da Ásia. O Opus Rural deste sábado, 29 de fevereiro, chega ao fim. Nós agradecemos mais uma vez o carinho da sua audiência. Um bom sábado e um bom domingo para todo mundo. Até!